atrás, a irmã Ana, o irmão Anderson, a irmã Thalita. Muito feliz em conhecer mais um povo que eu tenho certeza que está caminhando para morar no céu. Sabe, queridos, eu gosto muitas vezes de chegar cedo no culto, porque a gente gosta de sentir o que Deus está fazendo no culto. E, Carlos, eu preciso dizer algo a você nessa noite. Nunca esconda aquilo que Deus quiser falar, porque Deus usou você para confirmar a palavra que eu tenho para ministrar a igreja hoje. Estava falando com a Ângela aqui, eu falei, só Deus faz isso. Só Deus faz isso. E eu glorifico a Deus, que Deus levante mais pregadores. E Deus, queridos, Jesus está voltando e tem pessoas que têm tanto ciúme, tanta disputa nessa última hora, mas que Deus levante muito mais. Quanto mais pregador, mais cedo Jesus vai voltar e a gente tem que se alegrar com isso. Então eu quero dizer a você nessa noite, Deus encontrou o teu lugar, o teu coração. E eu quero que você diga para o seu irmão assim: você não nasceu para ser mais um no censo brasileiro. Você não nasceu para ser um número, você nasceu para ser um nome. O Covid, algum tempo atrás, eram números. Agora já chegou em nomes. Chegou em nomes que a gente já conhece. Agora a gente já sente a dor de amigo que partiu, de pessoas que estão longe. E eu quero te dizer que a última hora da igreja na terra é necessário que pessoas se levantem com nomes. Enquanto eu estava sentada aqui no altar, o Senhor me fazia olhar para lá para trás. Eu queria que a igreja que está aí, olha lá para fora. O Senhor me fazia lembrar que em cada casa que tem uma luz acesa, existe uma família e uma história dentro dessas casas que tem uma luz acesa. E o Senhor falava comigo que Ele está contando com valentes da última hora para saquear esse povo. Existe um tempo novo para ser liberado sobre o Brasil e a gente precisa estar dentro dessa direção de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, 2 Samuel, capítulo de número 24, verso de número 8. Diz a palavra do Senhor assim, do 8, glória a Deus, até o 17. Oh Espírito Santo, esteja à vontade aqui neste lugar. Oh Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José Batsebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães. Este era Adino, esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ele ajuntou na peleja, enquanto Israel aos homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele Samar, diga comigo, Samar, filho de Agé o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Diga, e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Repita comigo: isto fizeram aqueles três valentes. Guarda a tua Bíblia aí, coloca a tua mão no teu coração. Vou pedir para aumentar o fundo só um pouquinho, porque eu gosto de som. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, querido. Diga assim: Espírito Santo, me destrava nessa noite para viver coisas que eu nunca vivi. Tenha liberdade para falar o meu coração e
Eu me coloco como recipiente a ser preenchido nessa noite pelo teu Espírito. Diga assim: eu não espero nada da missionária, porque ela não tem nada para me dar, mas a minha expectativa está no Senhor. E eu creio que eu não sairei daqui sem ouvir a tua voz, para a glória do teu nome. Glória a Deus. Poder sentar? Irmãos, eu cheguei terça-feira aqui nesse estado e não vim para pregar, vim para resolver algumas coisas. E a gente foi conversando durante a semana. E no primeiro dia que eu cheguei, eu conversei com a Ângela, que Deus me despertou na madrugada com um sonho. E eu acordei um pouco que angustiada, pastor, porque no sonho eu via sinais da volta de Jesus. E eu via uma onda subindo de maneira muito forte e severa, é como se ela invadisse a terra. E no meio daquilo a gente passava para olhar aquilo que estava sendo preparado. Só que a gente não tinha medo, quem estava no sonho não tinha medo daquilo que estava vindo. Mas eu gritava no sonho e dizia assim: graças a Deus que Ele está voltando. E de repente eu estava já em outro lugar, e no outro lugar eu via carros descendo do céu armados, como homens que tivessem poder de destruição, enfileirados como um exército para a terra. E de repente eu estava com uma espada na mão, com um tipo de arma. Eu não entendi o sonho no momento. E na hora que aqueles homens passavam, eles não olhavam para mim, mas havia muitos jovens naquele lugar. E eu desesperada gritava para os jovens dizendo: acorda, Jesus está voltando. Só que eles não ouviam a minha voz. E é como se estivessem surdos. E é como se Deus falasse comigo: continua clamando, continua gritando para chamar a atenção deles. E eu despertei com isso. Eu falei: Jesus, o Senhor tem falado constantemente comigo sobre sinais da vinda. O que o Senhor tem a fazer por esses dias comigo aqui nesse estado? E orando ao Senhor, quando foi me falado que eu ia ministrar aqui nessa igreja, eu não conhecia a igreja. Eu orei ao Senhor, falei: Deus, eu preciso de uma palavra para aquela noite. O Senhor é quem conhece a noiva, o Senhor é quem conhece quem vai estar no culto. Existem muitas pessoas que preparam mensagens para impressionar, para quem sabe ser elogiado, mas eu quero te dizer algo nessa noite: o Espírito vivo que conhece a tua necessidade, Ele fala ao coração de quem ministra. E o Senhor bradava no meu coração enquanto eu estava de joelhos, dizendo: eu preciso levantar defensores na última hora. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso ser um defensor da última hora. E aí o Senhor me trouxe, Carlos, a esse texto. A Bíblia conta que Davi estava passando por um processo. A gente conhece a história dele bem. E agora ele está sendo levado por um processo que ele não queria viver. Porque assim, quando a gente está no início da caminhada, é tudo tão romantizado. A gente acredita tanto que é tudo tantas flores. Uma vez eu ouvi um testemunho muito lindo de um rapaz que estava no mundo do tráfico, e as pessoas lá fora davam sangue e a vida por amor a ele. Ele diz: então, se no mundo as pessoas fazem isso por mim, imagina no Evangelho. E ele entrou na igreja, mas quando ele entrou na igreja, ele viu outra realidade. E ele ficou frustrado. Ele disse: lá fora o povo dava vida por mim, e aqui dentro eu estou apanhando. E Davi agora, depois que é ungido, está passando por um processo que ele não queria passar. Saul agora enciumado começa a empurrar Davi por um processo. Só que a Bíblia vai dizer que Davi agora está montando um exército, pastor, de gente reciclada. Essa é a verdade. Ele olha homens, e a Bíblia diz que se achega a Davi todo tipo de homem endividado, homem que não valia nada, homem que não tinha aparência, homem que não tinha conhecimento, e vai se achegando a Davi. E tem hora na nossa vida que a gente diz: meu Deus do céu, por que esse tipo de gente aparece na nossa vida? Quem é que passa por isso? Senhor, é tanto crente que dá trabalho, é tanta gente, né, complicada no meio da caminhada. E a caverna de Adulão foi um lugar de forjar de Deus para o exército de Davi. E aí o Senhor falava no meu coração que nessa última hora Deus precisa levantar um exército de homens corajosos, mulheres corajosas, que aprendam a defender a fé no Evangelho, o reino, porque há muito ataque aí fora. Vivemos uma geração acuada. Quem aqui teve um passado terrível? Levanta a mão.
Sinceramente, fala comigo. Parece que a coragem que a gente tem no mundo, na igreja, parece que ela diminui. Eu já conheci pessoas na caminhada que não tinham medo de passar na rua 3 horas da manhã. Eu já conheci pessoas na caminhada que não tinham medo de gritar com alguém mais forte, mais alto. Mas aí quando a gente entra pro evangelho, parece que essa coragem vai diminuindo e diminuindo. E eu quero te dizer uma coisa, graças a Deus pelo versículo, que quem muito é perdoado, muito ama. Será que tem alguém aqui muito apaixonado por Jesus? Será que tem alguém aqui que tem a capacidade de alguém olhar para você e dizer: por que você prega desse jeito? Por que você evangeliza desse jeito? Por que você ama a obra desse jeito? Não é por ser usado, não é por título, é porque um dia eu muito fui perdoada. Alguém olhou para mim e depositou crédito para minha história. Olhou para mim e disse: ela vai ser diferente. Alguém olhava e quem sabe disse assim: eu não deposito 10 centavos na vida dessa criatura aqui, mas o Deus de amor. Eu não consigo entender um crente que fica pelos cantos dizendo: ninguém me ama. Meu filho, existe um Cristo vivo que morreu na cruz, deu tudo. Ele deu todas as contas de sangue por você. Parece que Davi está antecipando o exército que seria formado depois por Jesus. Um bocado de gente bruta, um bocado de gente sem lapidação. E Jesus gosta desse tipo de gente. A gente não gosta. Porque talvez se fosse eu e você, na época que nós escolheríamos os 12, a gente ia rapidinho buscar um fariseu que conhecia muito e dizer: eu quero mais preparado. Porque a gente não gosta de ter trabalho, sim ou não? A gente gosta de pessoas prontas. E a Bíblia está dizendo aqui que Davi agora está numa caverna e homens começam a se achegar a ele. E ele vê, pastor, um potencial que ninguém conseguia enxergar. Aquele homem bruto, aquele homem que talvez espancou, aquele homem que talvez matou, aquele homem que talvez fez coisas tão erradas. Davi olhou e disse: para o mundo não serve, mas para mim tem jeito. E ele levanta um exército. E a Bíblia vai dizer, lá aqui no livro de Samuel, que eram 37, em Crônicas vai dizer que eram 30. A Bíblia está mentindo, missionária? Não, é só uma questão de escrita. Talvez uma pessoa supervaloriza algo e outros textos não vai supervalorizar, esqueceu, quem sabe, do 7. E aí a Bíblia vai dizer, queridos, eu li aqui, que Davi tinha um exército pronto, de 37 valentes. E ele vai citando nome por nome, mas ele cita 3. Aí o primeiro, até anotei aqui para eu não esquecer. Primeiro vai lutar com uma lança contra 800. Diga: eu acredito, porque está na Bíblia. Como pode um homem matar 800 sozinho? O segundo, a Bíblia vai dizer que ele luta tanto que quando ele tenta soltar a espada, grudou a mão na espada e ele não consegue soltar. Mas a palavra que Deus trouxe ao meu coração nessa noite é sobre o terceiro valente, chamado Samar. E eu pedi que você repetisse isso. Se você não lembrar de nada do que eu pregar, por favor, nunca mais esqueça esse nome. Samar significa desolação. Agora a Bíblia está contando que um dos valentes de Davi está plantando um campo de lentilhas. E de repente vem uma guarnição de filisteus. E os filisteus aparecem e dizem assim: nós vamos destruir tudo. Só que a Bíblia diz que ele se coloca no meio do campo e defende o campo. Ele não deixa ninguém invadir o campo. E essa semana toda isso ficou ruminando no meu coração. Que valor tem um campo de lentilhas? Que valor tinha isso? Alguns aí por simbologia, quem sabe por superstição, no ano novo come lentilhas, porque acredita ser isso um símbolo de prosperidade. Se eu não comer, Deus não vai providenciar algo para mim. Só que para Samar era algo diferente. E a Bíblia está dizendo, queridos, que agora ele se coloca no meio. Vamos lembrar da história. Um dia Deus coloca um sacrifício na mão de Abraão. E a Bíblia diz que aves vinham contra Abraão, mas ele as enxotava e ele defendia aquilo que era de Deus. Você pode levantar a tua mão para receber uma palavra nessa noite? Chegou a hora de você parar de se defender. Chegou a hora de você parar de tentar se justificar tanto. O Senhor tem procurado nas últimas horas pessoas que estejam dispostas, quem sabe, a ser picada por aves, feridas na caminhada, mas segurar aquilo que é de Deus. Guarda a fé, guarda o chamado, guarda o ministério.
onde Satanás é mais um morador. Ele entra, ele tem acesso, ele bagunça, ele entra e sai a hora que quiser. Sabe por quê? Porque pessoas aprenderam a conviver num nível de medo, num nível de acuamento tão grande. E eu quero te dizer algo: não é tempo da igreja se esconder, é tempo da igreja mostrar a cara. Filipenses capítulo 2 vai dizer assim: resplandeceis como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. O que um astro faz? Brilha, missionária. Mas isso é ser famoso? Não. Deus está falando sobre escrever história, sobre ser relevante, sobre, pastor, o Senhor sair dessa terra, mas mesmo o Senhor tendo estado morto, uma criança como essa levantar e dizer: no ano de 2020 eu tive um pastor que me discipulou, que acreditou na minha vida. Meu filho, minha filha, meu querido e minha querida, Deus não está preocupado em tanto medo, em tanto acuamento. Deus está dizendo para você hoje: eu não te dei espírito de temor, mas de poder. Missionária, mas eu tenho medo. Vai com medo, missionária. Mas eu sou fraco, vai fraco, mas não deixa de ir. Abraão encheu 2 asas. Um dia o rei olha para o seu palácio e diz assim: não estou satisfeito. Já viveu com pessoas assim na caminhada? Ela tem tudo, mas ela nunca está satisfeita, porque a grama do vizinho sempre parece mais verde, porque o campo do lado sempre parece mais bonito. Era Acabe com a vinha de Nabote. Gostei. Nabote, me vende. Vendo não. Eu sou rei, Nabote, então troca. Não troco. Então me dá, e a Bíblia diz assim: guarde-me o Senhor de dar herança dos meus pais. Alguém olha e diz assim: o que Nabote recebeu, missionária? Foi tão valente e morreu. Morreu, mas não entregou aquilo que Deus mandou a ele. Aí alguém olha e diz assim: o que adiantou? Morreu no campo de batalha, morreu dentro da vinha que ele tanto protegeu. Oh, meu filho. Só que um dia, oh Jesus, bem no dia que Acabe diz: o caminho está livre, bem no dia que Acabe diz: agora o caminho está perfeito, que Jezabel celebra dentro de casa, vai Acabe descendo e dizendo: agora a vinha é minha. A Bíblia diz que o Deus dos céus, que ajuda a guardar as nossas coisas na terra, levanta um profeta e diz: vai lá na vinha de Nabote, porque ele morreu protegido, mas agora eu desço do céu para honrar a sua palavra. Ele não ficou com a vinha, mas Acabe também não vai possuir. Eu posso dizer algo para você hoje: aquilo que parece ser muito pouco que está nas tuas mãos, tem muita gente do lado doida querendo ter. Você está chorando dizendo: ah, Deus, só esse donzinho, ah, Deus, só esse ministériozinho. E tem alguém do lado dizendo: como eu queria ser como fulano, como eu queria. Sabe, queridos, eu não sei você, mas quantas vezes eu fiquei constrangida, porque todo crente passa por batalha, aquele dia que você não está bem, e de repente, naquele dia que a gente não está tão bem, chega alguém e diz assim: menino, como você é uma mulher de oração? E a gente sabe que a gente não está orando esse tudo. E aí o que a gente faz? A gente se constrange. E a gente diz: Jesus, como pode isso? A palavra que Deus trouxe ao meu coração é que na última hora Deus quer levantar valentes que defendam a Ele, missionária. Deus é grande. Deus não precisa de defesa. Se Deus falar, a terra para. Quando Deus fala, a labareda de fogo se separa, diz a palavra. Quando Deus fala, a voz de Deus faz tremer o deserto. O salmista vai dizer isso. Quando Deus fala, basta uma palavra e tudo tem que revirar. E se Ele quiser, Ele vira o mundo pelo avesso. Eu creio nisso.
capacete, calça os pés com a preparação do Evangelho, couraça, e uma só de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a gente na caminhada vai ter que aprender a se defender mais do que atacar. Como anda a sua mente? Como anda o seu coração diante do tempo que o Brasil vive? Glória a Deus, aleluia. Será que você tem sido muito atacado? Uma coisa a gente vai precisar entender nessa noite. Talvez você possa estar no pior lugar, na pior situação da sua vida, como Jesus estava no deserto. Satanás aproveitou do momento de fragilidade humana e diz: transforma essas pedras em pães, salta daqui, adora a mim, eu vou te dar as glórias deste mundo. Com a palavra. Sabia que às vezes Satanás ele não vem só com mentira, às vezes ele fala algumas verdades, só que com intenções malignas. E ele disse para Jesus a palavra. Só que o Senhor falava ao meu coração: chega da gente chorar quando o diabo fala, aprenda a responder a Satanás. O inimigo diz assim: você não presta. A pessoa... O inimigo diz assim: você não pegou direito. A pessoa enterra o talento. Não! O Senhor está dizendo: essa é a geração que precisa resistir o diabo na cara. Essa é a geração que precisa olhar e dizer assim: na minha família não, no meu emprego não, no meu casamento não. Responda. A gente não pode tocar um no outro, mas você pode dizer ao seu irmão hoje: responda. Não chora, não, responda. Porque foi isso que Jesus fez. Mas também está escrito. E a Bíblia diz: então o diabo se ausentou e os anjos o serviram. É linda essa história, queridos. Eu volto para o texto. Quando Samar se coloca no meio daquele campo, ele coloca numa posição. Quem está no meio está no centro. Quem está no meio está em visibilidade. Você já passou momentos na sua caminhada de batalha espiritual que parecia que você era o alvo e que você estava lutando face a face com o inimigo? Porque tem dia que a gente luta com os secretários, mas tem hora que parece que vem ele mesmo, né? Sim ou não? Diz: meu Deus do céu, o que é isso aqui, Jesus? Que batalha é essa? Tem horas que a batalha trava na caminhada. E Samar, ele se coloca no meio do campo para defender aquilo que era dele. Os inimigos vieram, tentaram saquear, mas a Bíblia diz que ele não abriu mão. Eu posso te dizer algo nessa noite. Tem gente que tem muitos sonhos em Deus, muitos sonhos ministeriais, mas sempre está esperando alguém para fazer. Se o pastor me chamar, se o irmão fulano for, Deus está falando com você hoje. Você e Deus é maioria. Samar estava só, a espada estava na mão, mas ele e Deus era a maioria. Eu falo e vocês completam. Tem um ditado no mundo que diz: uma andorinha só. Isso é mentira biblicamente, porque Elias está só no monte, está lutando com vários profetas. E eu vou te dizer uma coisa: que Deus levante a geração como aquele homem. Irmãos, eu leio esse texto e eu choro, porque Elias debocha do adversário. Ele diz: clama aí de manhã até meio-dia. Quem sabe Baal está viajando? Na tradução baiana da minha linguagem, quem sabe Baal está com dor de barriga. Eu acho que ele fez as malas e foi viajar, e ele está debochando no monte. Mas depois que eles tentam de tudo e não conseguem, alguém pode olhar e dizer assim: será que Satanás não tinha poder para isso? Tinha. Mas sabe uma coisa? Quando Deus quer honrar a coragem de alguém, Deus neutraliza o mundo espiritual. E foi isso que Deus fez no monte. Ele deu ordem às regiões celestiais e disse: está proibido qualquer tipo de manifestação que não for a minha presença. Por isso que a Bíblia diz assim: então orou Elias, o fogo desceu e lambeu o pedaço de terra que estava. Deus fez algo grande. Sabe, eu não sei quem você tem sido na história, mas Deus estava falando ao meu coração hoje. A coragem cresce com a ocasião. Você tem medo de alguma coisa na vida? O medo, de uma certa forma, é bom porque ele nos protege. Porque senão a gente seria muito louco e muito imprudente. E eu estava conversando com a missionária Ângela e eu disse para ela assim: você tinha coragem de chegar perto de um pitbull
Ela disse não, mas aí eu falei pra ela, mas e se seus filhos fossem ameaçados por um pitbull? Ela disse, na hora eu entrava. Então diga comigo, a coragem cresce com a ocasião. Tem horas que a gente não tem coragem, sinceramente. Quem é pregador aqui sabe, tem horas que a gente fala algumas coisas no altar que só aqui que a gente tem coragem de falar. Talvez se eu descer aqui eu já não tenho mais coragem. Debaixo da unção de Deus, a gente enfrenta coisas, querido. A gente enfrenta demônios, a gente briga com as regiões espirituais, as obras espirituais da maldade. E o Senhor está dizendo hoje para esta igreja, é tempo de ser relevante. Eu vivo numa geração de muita vitrine, eu vivo numa geração de muita fama, de muito cartaz espalhado, de muitas fotografias, mas Deus está dizendo, eu quero pessoas respeitadas com o nome escrito em cima. Eu quero passar e Satanás olhar e dizer assim, com ela eu não posso tocar. Eu quero passar e o mundo olhar e dizer assim, tem algo diferente na vida dele. Sem um microfone na mão, sem uma Bíblia debaixo do braço. Isso é brilho, isso é presença, isso é graça de Deus. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui nesse altar, mas existe uma atuação do Espírito trabalhando em meio à palavra nessa noite. Aleluia. É como se ele pegasse pessoas com chaves e fizesse assim, a música de Azul. Ele está dizendo para você hoje, você precisa ser um defensor da última hora. Anotei aqui para falar. Proteja o início, o meio e o fim do seu campo. Tem gente que começa defendendo, mas no meio abre mão. Samar lutou início, meio e fim. Só sossegou quando Deus operou o livramento e todo filisteu morreu. Guarde o início, o meio e o fim do seu campo. Segunda coisa, quando você defende, a ajuda vem do alto. Tem horas que, e quantos de nós aqui já não nos defendemos na caminhada? Alguém que já foi caluniado? Levanta a mão, tá com medo? Vou mudar para essa igreja, tem pouco crente aqui que já passou por isso. Dói ou não dói? Quando alguém fala algo que você não fez, dói ou não dói? Dói. E o que a gente quer fazer a princípio? Se defender. A gente quer chegar e dizer, eu não fiz, eu não falei. Aí está Jesus diante de Pilatos, dizendo, você é o rei dos judeus, e ele silencia. E a Bíblia diz assim, quando injuriavam Jesus, Jesus não se injuriava. Jesus em nenhum momento se defendeu missionária, mas isso é muito difícil, é mesmo. Só que a geração que Deus quer levantar na palavra e no evangelho na última hora é uma geração que defenda as coisas de Deus e defenda o reino, mas pare de se defender. Quando você para de se defender, Deus se levanta para defender. Deus levanta pessoas para te defender. Deus fala com você, querido. Deus se move no céu. A nossa justiça não opera. Às vezes a gente espera que a gente se vingue, que a gente faça algo, e até os louvores atuais contribuem para isso. Que me viu na prova e não me ajudou, vai se arrepender mesmo quando tiver na bênção. Jesus olha para isso e diz, isso aqui nunca foi o evangelho que eu preguei. Ele está olhando para nós e está dizendo assim, ó, 3 coisas você precisa aprender hoje. Não se defenda, não se ofenda, mas defenda. É muito difícil viver uma vida sem se ofender, mas é esse grau, pastor, que Deus quer levar a gente. Aquele grau de alguém falar e você tá com o mesmo sorriso no rosto. Aquele grau de alguém pisar e você continuar na classe e no espírito. Mas quando o velho homem levanta, se é para ressuscitar, se eu não fosse crente. Tem gente que parece que tem saudade lá de trás, né? E uma vez Deus me fez lembrar, pastor Fábio, eu fui fazer um culto no lar, na casa de um almoço, vocês estão finalizando, viu? E nessa casa que eu cheguei, a família dela tinha um homem que já tinha sido assassinado, um irmão que era um traficante muito pesado, e ela era aquelas moças bem bravas.
eu cheguei nessa casa, foi engraçado, porque a casa que ela morava era um lugar muito distante, bem perigoso. E tinha uns homens bem altos, assim, irmãos da igreja junto comigo e algumas irmãs. E aí, alguns irmãos eu vi que ficou com medo de entrar até naquele lugar. Eu falei, Jesus Cristo. Fomos na casa. Quando chegou lá, tudo meio apagado, e ela, comigo assim, escreveu no leão. Comigo assim, porque eu faço e aconteço. E eu fiquei olhando para aquela moça, toda revoltada, toda cheia de traumas. Sabe, queridos, eu aprendi algo na caminhada. Quando você vê alguém assim muito explosivo, talvez ele esteja tentando mascarar feridas que ainda não foram curadas. E essa era a situação daquela moça. Quando eu entrei na casa, o Espírito de Deus falou comigo e me deu uma direção para aquela noite. Eu disse para ela assim, Aline, você é valente? Ela disse, sou. Eu falei, você é muita da frouxa. Os irmãos botaram a mão na cabeça. Eu com esse físico que tenho, disse assim, não vai sobrar nada, não vai dar tudo tapa nela. E eu olhei para ela e disse assim, você é muita da frouxa. Sabe aquela pessoa que dá sangue no olho, que a carne treme quando é afrontada? Foi ela. Ela olhou para mim e disse, como é? Eu disse, é. Porque valente para Jesus é aquele que recebe um tapa na cara e vira outra face. Valente para Jesus é aquele que recebe afronta e chora por dentro, mas segura. E de repente ela começou a chorar. E hoje ela é uma serva de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque valentia lá fora é uma coisa, mas coragem aqui dentro é diferente. Tem gente que grita lá fora, mas é tão frouxinho dentro das coisas de Deus. E eu não aceito menos do que aquilo que você foi no mundo. Se você tinha coragem de enfrentar uma gangue, se você tinha coragem de peitar pessoas, aprenda a ser corajoso para Jesus. Aprenda a fazer mais pelo reino. Ei, Samar, para de ficar no canto, é no meio. Defenda o seu campo. Missionária, mas é de lentilhas. Que valor tem lentilha? Se fosse uma Coca-Cola, se fosse um churrasco, se fosse outra coisa, mas é só lentilhas. Diga pro seu irmão assim, o que é importante para você pode não ser para mim, mas tem coisa que é importante para você que não é para mim. Não era importante para mim o campo, mas para Samar era. Vamos lá? Que besteira é essa de pregar o evangelho, missionário? A partir de hoje você não prega mais. Olha eu no meio do campo defendendo. Por quê? Porque você chegou agora? Não, porque isso aqui custou lágrima. Isso aqui custou muita madrugada de choro. Isso aqui custou muitos sacrifícios pelo meio do caminho. Era Samar no meio do campo dizendo, esse campo tem história, esse campo tem aprovação de Deus. Nesse campo eu já chorei, nesse campo eu já virei madrugada. Eu não sei se você está entendendo a palavra dessa noite. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, não abra mão do que Deus entregou para você, porque custou lágrimas, doeu para você ter. Aí chega alguém do nada e diz assim, que besteira é isso? Por que dessa maneira? Finaliza uma mensagem dizendo algo para você. Versículo de número 17, parte B. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Conclua aqui. Um dia Davi, depois de ter passado esse exército cheio de valentes, ele suspira e diz assim, como me dera beber da água da cisterna que está em Belém. Diga comigo, o rei só desejou. Como aquele desejo que a gente tem em casa. Como eu queria comer um bolo hoje. Como eu queria comer um frango assado. Tem alguém já dizendo assim, Jesus tem misericórdia no meu estômago. Estou com fome, quero comer, quero ir para casa. E aí o que acontece? O rei suspira e diz, eu queria só beber da água que está na cisterna. Os 3 valentes olham um para o outro e dizem assim, é com a gente. Só que eles tinham que passar pelo arraial dos filisteus. Isso quer dizer que eles tinham que arriscar suas próprias vidas por algo muito simples, um copo de água. A Bíblia diz que eles foram, pegaram e trouxeram ao rei. E quando ele chega diante de Davi, o que Davi faz? Se exalta dizendo, bem pregado, obreiros aprovados. Muito bem, elogiado. Não! Davi joga no chão e diz, guarde-me o Senhor de beber da água que esses homens arrancaram.
aquela irmã que chegou no culto, que quem sabe você pensou que ela está fria, na verdade ela está passando um momento muito difícil. Seja sensível, porque nem todo dia é dia de dar risada. Nem todo dia a gente chega na igreja com glória a Deus na boca. Tem horas que a voz embarca, tem horas que a gente não quer cantar. Isso é a vida do ser humano, missionária. Então você não é servo, você não é uma mulher de Deus. Muito pelo contrário, o Cristo vivo agonizou no Getsemane e pediu ajuda aos amigos. Deus está me entregando uma palavra para essa igreja nessa noite. Tem muita gente arriscando a vida pela obra. Tem muita gente arriscando a vida pelo campo de valor. Missionária, mas ele é problemático. Não abra mão daquilo que Deus não abriu. Você já deu muito trabalho? Cadê? Quem aqui já deu muito trabalho? Pelo amor de Deus, é a hora de confessar. Você tem a obrigação então de nunca desistir de ninguém. Nunca. Esses dias eu estava cuidando de uma moça que teve um passado todo tenebroso. E ela aceitou a Jesus e ficou meio aquele crente justiceiro, sabe? De tudo na régua, tem que estar tudo certo. E é uma intolerância brava com as pessoas. E ela disse assim: por mim fulano fica lá. Eu relembrei ela, quem ela era? Vamos cá. Você lembra quantas vezes eu sentei com a senhorita para conversar? Você lembra quantas vezes eu puxei sua orelha? Como é que você quer desistir da pessoa? Não vai não. Agora você vai aprender a fazer o que você recebeu. O que Deus está falando conosco nessa noite, queridos. No final desse versículo, e isto fizeram aqueles valentes, que a sua coragem fará você ser lembrado mesmo depois da sua morte. Deus quer levantar uma geração que construa um legado. Você pode se colocar de pé, Ministério de Louvor.